uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A new world order. Seres lendários que aparentemente possuem uma grande beleza, mas que podem ser tão encantadores quanto traiçoeiros e mortais. Existem muitas lendas assustadoras espalhadas pelo mundo todo que falam de criaturas a quem muitos chamam de sereias, que segundo as lendas são misteriosas entidades, metade mulher e metade peixe, que habitam nas obscuras e desconhecidas profundezas das águas. Mas as sereias podem não ser tão boas como se conta nos livros de histórias. E muitas lendas dizem que esses seres de aparência tão atraente podem ser assustadoramente sedutores e traiçoeiros e podem esconder um lado completamente tenebroso e obscuro que muito poucos conhecem. E por trás de tanta beleza e sedução pode se esconder um grande perigo: a morte. Mas o que realmente são as sereias? Seriam esses misteriosos seres, demônios, que atuam nas águas, afogando pessoas e tirando as suas vidas? E quem é Iemanjá, uma entidade dos mares cultuada no Brasil, para quem muitas pessoas oferecem presentes todos os anos? Nesse vídeo, vamos a fundo na intrigante e assustadora lenda das sereias e vamos descobrir o que realmente pode estar escondido por trás das histórias contadas pelo mundo todo sobre seres que podem ser tão lindos quanto diabólicos. Agora, vamos analisar. Não se sabe ao certo aonde surgiram as lendas sobre sereias, pois existem muitos contos e histórias completamente assustadoras espalhadas pelo mundo todo. Na Grécia, a lenda era um pouco diferente das demais. Lá, essas criaturas eram chamadas de sirenas e eram seres totalmente malignos que tinham a cabeça de uma linda e atraente mulher, mas possuíam o corpo de um pássaro. Segundo a lenda, essas entidades atacavam navios e embarcações e cantavam com suas vozes hipnotizadoras para atrair e fazer com que os marinheiros se atirassem no mar e os seus navios batessem nos rochedos e afundassem, causando as suas mortes. A Bíblia Sagrada cita um demônio muito parecido com as sereias. O seu nome é Dagon, um demônio adorado pelos filisteus como um deus pagão e que geralmente, assim como as sereias, é representado como um homem com um corpo de peixe. Uma curiosidade é que, segundo a Bíblia, os filisteus capturaram a Arca da Aliança, um objeto sagrado de Deus, e colocaram a arca no templo do deus pagão Dagon. Mas no dia seguinte, acharam a imagem de Dagon prostrada diante da Arca de Deus. Os filisteus levantaram a estátua e no outro dia acharam uma cena ainda pior. A estátua desse demônio agora estava caída de cara no chão, com a cabeça e as mãos cortadas diante da Arca de Deus. Ainda por cima, todos os homens filisteus foram castigados com um surto repentino de hemorroidas, mostrando que Deus é superior e com ele não se brinca. Dagon nos lembra um outro deus pagão que era adorado pelos gregos e romanos, que era chamado de Poseidon.
que carregava consigo um tridente, muito parecido com o jeito que o diabo é algumas vezes retratado. Coincidência? Tudo isso nos leva a crer que, assim como o deus pagão Dagon, a lenda das sereias talvez pode estar associada a demônios que atuariam nas águas, o que explicaria e muito a sua natureza completamente maligna, segundo as lendas. Ao redor do mundo todo, encontramos estranhas lendas sobre as já citadas sereias, que, segundo a maioria das histórias, são seres que possuem uma longa cauda de peixe e da cintura para cima são lindas mulheres de aparência irresistível, mas de natureza completamente maligna e perversa. Talvez tendo a sua lenda baseada ou até mesmo confundida com a lenda das sirenas. Segundo algumas crenças populares, as sereias também apareceriam no mar e então usariam a sua grande beleza ou cantariam com uma linda voz para seduzir e atrair os tripulantes das embarcações para que eles viessem ao seu encontro, para que assim esses demônios do mar pudessem matá-los afogados. O que torna a lenda das sereias ainda mais intrigante é que, como já foi dito, pelo mundo todo, muitos povos e culturas diferentes contam histórias muito parecidas sobre esses seres diabólicos. No Japão, existem muitos contos completamente assustadores sobre essas entidades que habitam nas águas. Lá, elas são chamadas de ninjyo. Segundo as lendas locais, essas entidades são geralmente descritas com uma aparência completamente monstruosa e aterradora que realmente lembram em muito demônios. Muitas vezes elas são descritas com chifres e dentes grandes, e lá acredita-se que elas podem lançar maldições e trazer má sorte para quem tentar as capturar. Aqui no Brasil, as histórias são muitas. Uma delas é a obscura história da lendária e perigosa Iara. Segundo a lenda indígena, essa entidade seria vista geralmente nos rios da região amazônica como uma linda mulher com cauda de peixe que atua do mesmo jeito que as histórias de sereias ao redor do mundo. Essa entidade cantaria para atrair homens e os matar afogados no fundo do rio. Segundo a lenda, os homens que sobrevivem aos seus encantos acabam ficando loucos. No Paraná, conta-se a lenda das encantadas. Segundo dizem lá, existiam seres que apareciam na forma de mulheres que habitavam numa gruta que realmente existe na ilha chamada Ilha do Mel. Diz a lenda que um índio conseguiu resistir ao canto delas e mesmo assim se apaixonou por uma delas, que disse a ele que ele teria que morrer para ficar com ela. O índio aceitou e ela o levou para as profundezas, de onde ele nunca mais voltou. Existem ainda lendas europeias que falam de entidades chamadas russalcas, que, segundo contam, são um tipo de sereia que, diferente das outras, possuem pernas e habitam em rios. Lá, acredita-se enganosamente que esses espíritos provêm de mulheres que se afogam e então se tornam russalcas. Segundo as lendas locais, elas também atuariam atraindo pessoas ao rio para que sejam afogadas por essas entidades malignas, muito típico de demônios que provavelmente elas são.
Voltando ao Brasil, temos o culto pagão a uma entidade africana chamada Iemanjá, que também é retratada muitas vezes como uma sereia, cultuada falsamente como a rainha do mar, sendo que o único rei do mar é o seu criador, Deus. Para essa entidade, muitas pessoas deixam oferendas no mar todos os anos, no dia 2 de fevereiro, fazendo pedidos de todos os tipos. Prática totalmente condenada pela Bíblia, que diz claramente: mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Resta alguma dúvida de que Deus condena essas oferendas feitas a ídolos? E então, os vários mitos, lendas e histórias de sereias sempre intrigaram a humanidade pelo mundo todo. Seres que, segundo as lendas, podem ser tão belos e sedutores quanto malignos e perversos. Mas talvez essas lendas podem ser meros disfarces para espíritos malignos que já conhecemos há muito tempo e chamamos de demônios. Mas e você, o que acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus!